Meu nome é Ronilson Maia de Andrade, sou graduando de Direito da Unijorge e estou fazendo esse vídeo como cumprimento de requisito para a AV3 da disciplina Títulos de Créditos e Contratos Empresariais. Nessa aula, vou falar sobre desmaterialização dos títulos de crédito, mas antes, vou apresentar alguns conceitos e princípios básicos dos títulos de crédito. Os títulos de crédito são ferramentas utilizadas para permitir a circulação das riquezas. Neles se incorporam direitos creditícios que podem ser transferidos com maior certeza e segurança. Esses títulos se orientam por três princípios fundamentais: literalidade, autonomia e cartularidade. O princípio da literalidade tem por valor o rigor formal do que está escrito no título. O que será regulado deve constar precisamente nele. Ou seja, se um título de crédito for levado a juízo e a defesa demonstrar que o registro não pode ser verificado nele, a pretensão executória não alcançará o direito. O princípio da autonomia é o que confere grande garantia à plena negociabilidade. Ele define que um título que representa mais de uma obrigação não será afetado em caso de invalidade de uma delas, ou seja, as relações cambiais são autônomas e independentes entre si. Dessa forma, o devedor não poderá opor exceções pessoais a terceiros que estejam agindo de boa fé. É o caso de uma pessoa que transfere um título de crédito para outra pessoa numa nova relação mercantil e este último descobre que o título não tem provimento de fundos. O princípio da cartularidade é o que mais nos interessa aqui. Esse princípio estipula que o direito está incorporado ao documento que lhe dá suporte. Etimologicamente, cártula tem como significado a ideia de papel pequeno, pedaço de papel ou escrito de pouca extensão. Pelo direito cartular, o documento se torna essencial à existência do direito nele registrado e, portanto, necessário para sua exigência, não sendo possível sua substituição por uma cópia reprográfica autenticada ou outro documento que declare a existência de tal título e tal direito a este associado. Por isso é que se afirma que quem detenha o título legitimamente pode exigir a prestação, e sem o documento, o devedor não está obrigado, em princípio, a cumprir a obrigação. A cartularidade foi o caminho encontrado na Idade Média para garantir a segurança nas relações mercantis, substituindo os meros acordos verbais por documentos de papéis que registravam a existência e os termos de uma relação mercantil, assim como a existência de um crédito exigível associado a esta relação. O doutrinador Kant de Lima, em uma de suas obras, disse: o direito não pode ser estudado de forma dissociada do seu campo social de atuação, porque ele é parte integrante desse espaço. O que ocorre nos dias atuais é uma profunda mudança nas maneiras com que as riquezas circulam. Não bastasse as já conhecidas formas de pagamentos com cartões de crédito e débito, ainda nos deparamos com novos métodos onde nem mesmo é necessário ter um cartão físico.
Basta uma pulseira, um anel, um smartwatch, um smartphone para se estabelecer uma relação mercantil segura de transferência e circulação das riquezas. Nesse contexto, diversos títulos de crédito vêm tornando-se obsoletos. E com isso, é inevitável a pergunta: a cartularidade pode sobreviver num mundo onde as relações mercantis são estabelecidas e materializadas por meio de transferências de riquezas essencialmente realizadas magneticamente? Em 1967, na França, iniciou-se um fenômeno que foi aperfeiçoado em 1973, quando foi introduzida a lei que criou a letra de câmbio eletrônica. Esse título era remetido ao banco por meio de fitas magnéticas acompanhadas de um borderô de cobrança, sem nenhuma circulação material do mesmo. Posteriormente, a Alemanha, seguindo a mesma tendência, criou os títulos escriturais, que são simplesmente os títulos que ficam armazenados eletronicamente. O título escritural não tem cártula, surge e se desenvolve pelo computador, e-mail, internet e não possui assinatura usual. Na assinatura digital, não há transformação da comunicação criada, e com isso surge o que os autores costumam chamar de cártula eletrônica, ou seja, conjunto de dados do título consubstanciado na memória do sistema eletrônico. Vale relembrar que os títulos de crédito foram criados para permitir a livre circulação do capital. O fato de ser estipulada a cartularidade como algo atrelado a um meio físico não impede que os seus conceitos sejam revistos para se adequarem à realidade social contemporânea. Na visão do doutrinador Dutra e Lemos, desmaterialização ou a inexistência da cártula não descaracteriza o título de crédito. A cartularidade surgiu para impedir a cobrança indevida dos títulos de crédito. Contudo, é possível atualmente oferecer segurança e proteção em diversas transações mercantis realizadas por meios eletrônicos, sem a necessidade do porte material de nenhuma cártula, de nenhum suporte material. A assinatura eletrônica, a velocidade nas transações evidenciam a obsolescência desse princípio na regulação dos títulos de crédito, sendo necessário, portanto, uma revisão das suas bases conceituais para a sua devida adequação ao momento atual, à contemporaneidade. É sobre essas bases que se assenta a chamada desmaterialização dos títulos de crédito. Por fim, precisamos falar da influência da desmaterialização dos títulos de crédito no Brasil. E no Brasil, ainda que com críticas e divergências doutrinárias, o Código Civil de 2002 estabeleceu no seu artigo 889 e parágrafos 1º e 2º os requisitos básicos para a emissão de títulos de crédito em geral. No seu parágrafo 3º, trouxe a expressão previsão da possibilidade de emissão de títulos de crédito a partir de caracteres criados em computador. De forma literal, ele disse no parágrafo 3º: o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Fecha aspas.
A princípio, houveram críticas e dúvidas suscitadas por doutrinadores. Entretanto, com o passar do tempo, o STJ foi consolidando sua jurisprudência e hoje os títulos de crédito eletrônico são temas recorrentes em jornadas de direito civil, onde em 2011 acabaram por influenciar a produção de dois enunciados, os enunciados de número 461 e 462, que respectivamente dispuseram que, abre aspas, os títulos de crédito podem ser emitidos, aceitos, endossados ou avalizados eletronicamente, mediante assinatura com certificação digital, respeitadas as exceções previstas em lei, fecha aspas. E o segundo enunciado, abre aspas, as duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão títulos executivos extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação de serviços, fecha aspas. Bem, então, os títulos de créditos eletrônicos estão expressamente previstos no Código Civil de 2002 e, além disso, tiveram o reconhecimento pela comunidade dos civilistas acerca do aceite presumido e do protesto por indicação, viabilizando-se assim a desejada agilidade na circulação do crédito. Bem, muitas mudanças ainda estão por vir, haja vista avanços tecnológicos que surpreendem o mundo numa velocidade espantosa. O reconhecimento da desmaterialização dos títulos de crédito no Brasil já deu passos importantes. Com isso, resta apenas acompanhar as inovações do mundo tecnológico para que sejam feitas as adequações quando necessárias. Muito obrigado. Abraço.